Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 238 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que a Mizuhara acabou aceitando, né, a sair com o Kazuya para poder conversar com ele depois de 3 meses. Mas isso se o Kazuya pagar ela. E aí me veio na cabeça que a Mami-chan tava certa, que a Mizuhara gosta de dinheiro, queria o dinheiro do Kazuya e secou a conta dele, né? Ah, meu Deus do céu. Porque, poxa, ela poderia muito bem ter aceitado sair com ele sem ser como uma namorada de aluguel. Por mais que o Kazuya falou que pra Mizuhara seria mais fácil, né, estar atuando ali como namorada de aluguel e sair com ele, né? Que eu acho... plausível, aceitável, é engolível, né? Engolível essa desculpa do Kazuya, né? Mas muito estranho, né? O Mizuhara só saiu com ele, né? Pra poder receber, né? Então, ó, Kazuya, você quer resolver comigo? Quero. Tá bom então, mas tem que me pagar. Então, enquanto você me paga, a gente resolve lá, né? Essa Mizuhara é gananciosa. Mas enfim, hoje nós vamos ver o que vai rolar, né? Já que terminou com os dois chamando um a atenção do outro, né? Em outras palavras, eles queriam entrar em um tópico de assunto, né? Entrar no assunto dos 3 meses que a Mizuhara ficou ignorando o Kazuya. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias que eu tenho trago pra vocês. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo, sites, Facebook, Instagram, então me segue lá. Já é? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Mizuhara perguntando ao Kazuya o que foi. O Kazuya então acaba perguntando, né, o que foi também. Ela então acaba falando pra ele esquecer isso e fala pro Kazuya ir primeiro. O Kazuya então com aquela cara de tacho acaba recuando, estendendo as suas mãos e diz pra ela que ele estava pensando que eles poderiam dar as mãos. A Mizuhara acaba falando que sim, né, já que eles ainda não tinham dado as mãos durante esse encontro. Nós vemos os dois passeando de mão dadas e vemos que o Kazuya está bastante corado, bastante nervoso. E ainda com aquela cara de tacho, pergunta a Mizuhara o que ela estava tentando dizer. A Mizuhara então acaba virando pra ele e pedindo pra deixar pra lá, que não era nada. O Kazuya começa a entrar em desespero, dizendo que o tempo está passando e que ele não consegue trazer o assunto ao tópico, né? Ele não consegue entrar no assunto da onde a Mizuhara deu um beijo nele, dos sentimentos dela, desses 3 meses que ela ficou sem responder ele não consegue colocar esse assunto na conversa e começa ali a elogiar, né, mais uma vez a fofura, né, e a beleza da Mizuhara. Ele continua dizendo que a Mizuhara está agindo normalmente esse tempo todo. Se pergunta se ela ter aceitado a reserva de aluguel hoje só foi um mero capricho, né? Talvez ela esteja precisando de dinheiro e que talvez a Iemori pegou a ideia errada, que os sentimentos do Kazuya acabou chegando ali na Mizuhara e que no fim do dia é assim que ele é, que não importa, né, o quão determinado ele esteja, ele fica sobrecarregado com a fofura da Mizuhara, né? Ele não consegue tirar a beleza dela, né, a fofura dela da sua cabeça e a mente dele acaba ficando em branco. E ele continua dizendo, né, que toda vez que ele olha para o sorriso da Mizuhara, ele fica com medo de ser odiado por ela e ele é incapaz de dar um passo à frente por toda a eternidade como uma linha paralela e que tudo que ele sempre será é um cara legal, um clássico caso de ser apenas mais ninguém. Em outras palavras, vai morrer ali no mar da amizade. Eles então acabam parando e a Mizuhara pega um presente de dentro da sua bolsa e acaba dando para o Kazuya. Isso deixa o Kazuya bastante surpreso, né, sem entender que presente é aquele, por que a Mizuhara está dando um presente para ele nesse exato momento. Ele então acaba falando que é uma caixinha de chocolate e manda o Kazuya pegar, já que ele ficou ali estateado, né, sem entender por que ela estava dando aquele presente a ele. Nós vemos que ele está bastante curado e ele acaba aceitando o presente, né, gaguejando, falando todo torto e agradecendo a Mizuhara. Ele fica ali se questionando, né, o porquê. Por que a Mizuhara tá fazendo isso, né? Por que ela tá dando esse presente a ele, já que é uma coisa totalmente inesperada, né? Não é aniversário dele, nem nada do tipo. Então se pergunta, né? Como assim chocolate, já que os dias dos namorados foi há 1, 2 semanas atrás. E se pergunta, né? Se isso significa que ela tava querendo dar esse chocolate pra ele esse tempo todo. E que talvez ela não odeie ele,
Ela então acaba se curvando diante do Kazuya e se desculpando, né, por todo o tempo que ela ignorou as mensagens dele, meu Deus. E por ter evitado ele, caraca, mano, vai fazer ele chorar, quer ver? Ela então começa a falar tremo, dizendo que sempre que ela tentava alcançar o Kazuya, ela não conseguia tirar a Ruka da cabeça e que isso incomodava muito ela, como se ela estivesse fazendo algo de errado e que talvez não é o tempo para isso, mas ela pensou que isso seria melhor do que nada. O Kazuya então pega os bombons, né, e começa a falar consigo mesmo, né, se ela continuar fazendo isso, né, se ela continuar desse jeito, ele vai começar a chorar, meu Deus do céu. Ah, cara, é muito bobão, né, gente? Ela então se questiona, né, uma desculpa, e que ela sempre volta apenas com uma desculpa. O Kazuya então acaba percebendo, né, que esse é o momento certo, e que é agora ou nunca, né, para ele poder tomar uma atitude. Ele então começa a falar tremo, dizendo que ele escutou, né, da Iemori que a Mizuhara estava bastante atenciosa com a Ruka e que está tudo bem, né, que não é culpa dela, que ela está totalmente limpa e que se algo acontecer, o único culpado é ele e que ele estava tão preocupado com isso ao ponto dele achar que a Mizuhara estava depressiva. Então ele estava um pouco aliviado, né, por ouvir essas palavras da Iemori e que ele estava pensando consigo mesmo, né, que ele precisava fazer um pedido de desculpa verdadeiro, né, por toda aquela confusão na viagem. Nós vemos que o Kazuya está muito nervoso e ele vira para ela e diz que ele quer falar, ele precisa falar mais uma vez e que ele sabe, né, que tinha aquela coisa da praia e que a Mizuhara fez aquilo para poder cobrir ele e que ele não está em posição, né, de falar ou dizer algo assim para ela, e que ele sabe que é difícil para ela dar uma resposta para ele sensata, mas ele não pode deixar de pensar que talvez aquele beijo foi alguma coisa além do profissionalismo. Claro que foi, né, vovô? Meu Deus do céu, gente. Claro que foi, que não foi só um, foi dois, né? O Kazuya, então, bastante determinado, vira pra Mizuhara e pergunta se aquele beijo não significou nada para ela. A Mizuhara fica em silêncio e o Kazuya continua dizendo que a Iemori disse que tem muita coisa se passando na cabeça da Mizuhara e não é como se ela precisasse, né, dar uma resposta pro Kazuya. Agora, né, nesse exato momento, nós vemos que o Kazuya volta a ficar trêmulo e ele diz que naquela época ele não estava mentindo sobre os seus sentimentos. Eles dois acabam se lembrando, né, do Kazuya chorando ali deploravelmente, dizendo que ama a Mizuhara. Deus do céu. O Kazuya continua nervoso, né, falando pra Mizuhara olhar para ele e agradece ela pelo encontro, né, e que ele está ansioso para comer, né, aquele chocolate. Muito bom, pobre. Ele coloca um sorriso de alívio no rosto e acaba se despedindo da Mizuhara, dizendo que ele se divertiu muito depois de tanto tempo, né, já que ficaram 3 vezes sem se falar. Mas nós vemos que o Kazuya está bastante incomodado, se chamando de idiota, né, por que ele está agindo desse jeito, e se pergunta por que as mãos dele estão tremendo tanto, que as pernas dele estão bastante bamba e que ele está usando toda a força que ele tem para ele conseguir se manter de pé, e começa a se perguntar, né, por que ele está chorando. Meu Deus do céu. Caraca, é muito pão mesmo, né, velho? Ele continua falando consigo mesmo que ele foi capaz de fazer isso, dizer a Mizuhara sobre os sentimentos dele. Nesse exato momento, a Mizuhara vira pro Kazuya e diz: eu vou te dizer tudo, se você me deixar. E nós vemos que isso deixa o Kazuya bastante surpreso. E o capítulo termina assim, né, com a Mizuhara indo desabafar com o Kazuya, né, falar tudo o que ela acha, tudo o que ela pensa. E uma coisa bastante interessante é que ela até pergunta ao Kazuya se ela pode falar, né, já que ela acaba falando, se você me deixar. Você vê que o Kazuya nunca deixou a Mizuhara falar. Ele sempre falou, ele sempre agiu, tenho que me confessar, sempre tentava conversar com ela, tentar expor os sentimentos dele pra ela, mas ele nunca deixou ela falar. Tanto que ela acaba perguntando a ele. E por isso que ele fica com essa cara de tacho, né? Já que possamos dizer que sempre fez ela de uma boa ouvinte. Então agora no próximo capítulo, no capítulo 039, provavelmente nós vamos ver as coisas se acertando entre ele e a Mizuhara. Já que a Mizuhara agora vai expor, né, seus sentimentos. Não sei se ela chega e fala, então, Kazuya, é isso, mas eu não quero ficar com você. Meu Deus do céu. Eu faço ela devolver os meus ienes que eu gastei com ela. Se eu fosse o Kazuya, eu falava, tá bom, mas me paga aí esse jantar, esse café da tarde que a gente fizemos aí, porque foi 28 mil ienes, então pode me pagar aí, vamos dividir essa continha aí, porque, pô, palhaçada, né? Você sai com a morena papai no final te rejeita. Caraca,
Chega a doer no coração. Mas enfim, galera, vou ter que esperar aí até o próximo capítulo. Tô ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque vocês vão estar apoiando muito, mas muito mesmo. Já é? Tamo junto, meus otakus, lindos e maravilhosos. Fui! 頑張れ頑張れ